Como funcionam as soluções? Bom, nas soluções químicas, os componentes são denominados de soluto e solvente, sendo o soluto a substância dissolvida e solvente a substância que dissolve. Geralmente, o soluto de uma solução está presente em uma menor quantidade que o solvente. Um exemplo de solução é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. A água, inclusive, é considerada solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Agora vamos às classificações. Existem diversos tipos de soluções, onde cada uma delas é baseada em determinada condição. Por exemplo, temos a classificação de acordo com a quantidade de soluto que possuem, que podem ser soluções insaturadas, que contêm menor quantidade de soluto, soluções saturadas, com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente, soluções supersaturadas, que são soluções instáveis, onde a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente, e a saturada com corpo de fundo, que é a parte do soluto que não se dissolve. Temos a classificação de acordo com o estado físico, o que pode ser soluções sólidas formadas por solutos solventes em estado sólido, soluções líquidas formadas por solvente em estado líquido e solutos que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso, e soluções gasosas, que são formadas por solutos e solventes em estado gasoso, por exemplo, o ar atmosférico. Agora vamos ao experimento. Solução insaturada é aquela que tem uma concentração de soluto menor do que a de uma solução saturada. Por exemplo, se dissolvermos apenas 20 gramas de sal em 100 ml de água em temperatura ambiente, temos uma solução insaturada, pois ainda faltam 16 gramas de sal para atingir a quantidade máxima de soluto a ser dissolvida nessas condições. Uma solução saturada ocorre quando um determinado solvente dissolve o máximo de soluto que é capaz de dissolver. Trata-se de uma mistura que apresenta a maior quantidade de soluto que certa quantidade de solvente consegue dissolver a uma determinada temperatura. Uma solução saturada é aquela que apresenta uma quantidade de soluto dissolvida exatamente igual à especificada no coeficiente de solubilidade. Ou seja, se adicionarmos algum solvente a qualquer outra quantidade extra de soluto, ele não será dissolvido. Os compostos saturados são aqueles que possuem somente ligações simples entre os carbonos em sua estrutura. Por exemplo, ao colocarmos uma grande quantidade de sal em água com a temperatura ambiente, vemos que o sal não se dissolve completamente. Já ao colocarmos a mesma quantidade de sal em água quente, vemos que o sal se dissolve, deixando a água transparente. A solução supersaturada é aquela em que a concentração do soluto é maior do que a da solução saturada. A solução supersaturada é instável e seu soluto tende eventualmente a se cristalizar. O termo supersaturação ou sobressaturação refere-se a uma solução que contém mais material dissolvido do que poderia ser dissolvido pelo solvente em circunstâncias normais. A solução saturada com corpo de fundo ocorre no momento que o soluto extrapola a quantidade que o solvente é capaz de dissolver. Por exemplo, ao dissolver sal em água e o sal for em uma quantidade maior que o coeficiente de solubilidade do solvente, sobrará um pouco no açúcar no fundo do copo. Este sal que fica no fundo do copo é chamado de corpo de fundo. É a parte do soluto que não se dissolve no solvente e fica no fundo do recipiente.
Obrigado por assistir ao vídeo. Esperamos que você tenha conseguido aprender.